Quanto tempo dura o luto? Essa é uma das perguntas que mais me fazem, principalmente na clínica, e também uma das que mais angustia quem tá passando por uma perda. É muito natural a gente querer saber quando a dor vai diminuir, quando é que vai ficar mais fácil seguir com a vida, e muita gente, quando pergunta isso, espera uma resposta direta, quase como se existisse um prazo definido, mas a realidade é um pouco mais complexa do que isso e é sobre isso que eu quero conversar hoje com você. Eu sou a Camila Freitas, sou psicóloga clínica e aqui no canal eu compartilho reflexões sobre saúde mental para ajudar você a entender melhor esses processos que fazem parte da vida. O luto é uma experiência que mais cedo ou mais tarde todo mundo vai acabar enfrentando. E justamente por ser tão comum, muita gente acredita que deveria existir um prazo definido. 3 meses, 6 meses, 1 ano, como se tivesse um tempo certo para a dor diminuir. Só que a realidade não funciona assim. Cada pessoa vive o luto de um jeito e esse processo pode variar muito dependendo da relação que a pessoa tinha com quem partiu, das circunstâncias da perda e até do apoio que a pessoa recebe depois que ela perdeu alguém. E esse é o motivo desse vídeo, porque ao invés de eu dar uma resposta rápida para você que não corresponde com a realidade, eu quero te mostrar de uma forma muito clara por que é que o luto não tem um prazo único, o que é que geralmente muda com o passar do tempo e também quais caminhos podem ajudar você nesse processo. Eu vou dividir a explicação desse vídeo em 3 partes para ficar mais fácil de você acompanhar. Primeiro, por que não existe um tempo fixo, depois, como o luto costuma se transformar e, por fim, o que pode ajudar a atravessar esse momento. Quando alguém me pergunta quanto tempo dura o luto, o que está por trás dessa pergunta, na maioria das vezes, é quando a dor vai passar, quando é que vai ficar mais suportável. E eu entendo muito bem esse desejo, porque viver o luto não é só sentir saudade, é sentir um vazio enorme. Um vazio no corpo, na rotina, nos relacionamentos, até na forma de enxergar a vida. É uma experiência que mexe com tudo. Mas é muito importante eu te dizer, o luto não funciona como um calendário, não é algo que começa em janeiro e termina em julho. Cada pessoa atravessa esse processo de uma forma e o tempo que esse processo leva está ligado a muitos fatores. Por exemplo, a intensidade do vínculo. Quanto mais significativa foi a relação, mais profundo tende a ser o impacto dessa ausência. Outro aspecto é a forma como a perda acontece. Uma morte repentina, por exemplo, pode trazer um choque imediato muito grande, enquanto uma perda que vem acompanhada de uma doença longa pode fazer com que a família viva um processo muito diferente, cheio de incertezas, de esperanças, de despedidas parciais. Em ambos os casos, a dor é imensa. Não existe estar preparado para perder alguém. Ninguém nunca está preparado. O que muda é a maneira como essa dor chega e como essa dor se manifesta. Então, se você espera uma resposta exata, como 6 meses ou 1 ano, eu preciso te dizer, não existe um prazo universal. E tudo bem não existir, porque o luto é uma experiência humana, não é uma experiência matemática. Agora, isso não significa que o luto nunca muda. Ele muda sim. E essa talvez seja a parte mais importante de você entender. No começo, o luto pode ser tão intenso, mas tão intenso, que ele atravessa o corpo, a mente, tudo ao mesmo tempo. É comum sentir aperto no peito, dificuldade para dormir, alteração de apetite, mas junto com isso também vem sentimentos muito profundos como tristeza, vazio, raiva, culpa, medo de como seguir sem a pessoa. Com o tempo, essa dor pode se transformar em algo mais silencioso, marcado muitas vezes pela saudade. A lembrança continua presente, mas ela deixa de ser só dor aguda, sabe? Depois de um tempo maior, essa lembrança pode trazer até um sorriso, um sentimento de gratidão pela história vivida. É claro que não existe uma linha reta, o luto pode oscilar. Você pode estar bem num dia e de repente ser tomado por uma lembrança, por uma data, por uma música que te faz lembrar da pessoa. Isso não significa que você está voltando para trás, não. Significa que o vínculo continua vivo dentro de você. E aqui existe também uma questão muito importante, que é a pressão social. Muitas pessoas em luto me dizem que se sentem cobradas por outras pessoas, que pessoas chegam dizendo, nossa, mas já faz tanto tempo, você ainda não superou? Esse tipo de comentário machuca muito, porque coloca um prazo externo em um processo que é profundamente interno.
O luto não é sobre cumprir expectativas sociais, é sobre elaborar no seu ritmo a ausência de alguém que foi muito importante para você. Alguns fatores, inclusive, podem tornar o luto ainda mais desafiador. Por exemplo, quando existe culpa em relação ao que não foi dito ou que não foi feito, quando existem conflitos não resolvidos, ou quando a pessoa sente que não pode falar sobre a dor dela com os outros. Nesses casos, o luto pode se tornar ainda mais pesado. E é muito comum que a psicoterapia seja um espaço de grande ajuda, porque permite falar sem julgamento, elaborar sem pressa, sem pressão e encontrar novos significados. E aqui entra um ponto importantíssimo: o luto não desaparece, ele se transforma. Essa transformação não significa esquecer nem substituir, significa encontrar novas formas de seguir vivendo com aquela ausência. Muita gente descreve como se fosse aprender a carregar. No início, o peso é insuportável. Depois, ele continua ali, mas você encontra maneiras de seguir caminhando sem que cada passo seja uma dor insuportável. Isso é muito importante porque tira a ideia de que o luto precisa ser superado. O luto não se supera, ele se integra, faz parte da história da pessoa. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, eu fico muito feliz de estar conseguindo transmitir algo que talvez alivie um pouco dessa pressão. Então, se você puder, curta esse vídeo e se inscreve no meu canal. É uma forma simples de apoiar esse trabalho e também de fazer com que mais pessoas tenham acesso a reflexões que podem ajudar nesse momento difícil para elas também. E existem caminhos que podem ajudar nessa travessia. Um deles é se permitir sentir. Chorar, lembrar, falar sobre quem partiu, que não é sinal de fraqueza, é parte do processo. Outra forma é manter espaços de lembrança, olhar fotos, escrever cartas, conversar sobre a história vivida, claro que tudo no seu tempo. Essas práticas mantêm vivo o vínculo, mas de uma nova forma. E claro, ter uma rede de apoio faz total diferença. Não é alguém trazer soluções para você, mas simplesmente estar com você. Às vezes eu tô aqui com você é muito mais valioso do que qualquer explicação. E na maioria dos casos, buscar psicoterapia é fundamental, porque é uma dor que precisa de espaço seguro para ser elaborada. O mais importante de tudo é entender, não existe prazo, cada pessoa tem o seu tempo, cada história tem o seu ritmo e tá tudo bem que seja assim. Por isso, se você tá vivendo um luto, talvez a pergunta não seja quando vai passar, mas sim como é que eu posso atravessar esse processo de um jeito que honre a minha dor e ao mesmo tempo me permita seguir vivendo. Essa é uma pergunta que abre caminhos, que dá espaço para que você encontre sentido, para que a dor se transforme com o tempo e para que a memória de quem partiu siga presente de um jeito que não te paralise, mas que faça parte da sua história. O luto não tem prazo, ele não segue uma linha reta que começa e termina em determinado dia, ele se transforma com o tempo e cada pessoa encontra o seu próprio jeito de atravessar essa dor. O importante é lembrar que viver o luto não é sinal de fraqueza, é parte da vida, parte do amor que foi vivido e que continua de outra forma. E com o tempo essa dor pode se transformar em lembrança, em significado, em um jeito novo de carregar quem partiu dentro de você. Se essa reflexão fez sentido para você, curta esse vídeo e se inscreva no canal, isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também precisam ouvir sobre esse tema. E se quiser, compartilha nos comentários como esse assunto faz sentido na sua vida. É um espaço aberto para troca e para acolhimento.